Maria Montessori, ela fala sobre esses arcos de desenvolvimento e ela traz de uma outra forma, um outro prisma, com um pouquinho mais de profundidade e com um olhar diferenciado. Ela fala sobre os períodos sensíveis. Os períodos sensíveis, Maria Montessori fala, como se fossem janelas de oportunidade que a criança ela abre em determinados espaços de tempo e naquele espaço ela está mais sensível a determinado aprendizado. O primeiro período sensível é o período sensível do movimento e o período sensível da linguagem, que já vem desde a gestação. Então, o período sensível do movimento, a partir do momento que a criança ela nasce, e a gente pode observar algumas imagens de bebês, alguns vídeos de bebês dentro da barriga se movimentando, se exercitando, né? É uma necessidade muito grande da criança pequena, na primeira infância, de se movimentar. Por quê? Os músculos, eles estão em constante desenvolvimento. E se a criança não usar esses músculos, eles provavelmente vão ser atrofiados, porque na natureza, quanto mais se usa algo, melhor ele fica, né? O desenvolvimento dos músculos, eles são importantes para a criança desenvolver também a parte cognitiva e a parte emocional. O período sensível do movimento a partir do nascimento, ele é muito importante. A criança precisa, para desenvolver nessa janela de oportunidade, ela precisa de liberdade, de espaço que seja seguro e que seja livre de dificuldades para que ela possa se movimentar. Então, ela precisa de um local, um bebê muito pequeno, que ainda não engatinha, de um local que não tenha coisas que vão machucá-lo. Há uma criança que já começou a caminhar. Ele precisa de um espaço livre com alguns desafios motores para que ele possa desenvolver esses músculos. Então, escadas são muito importantes, rampas, barrancos. A natureza proporciona isso com grande facilidade, né? Pedras para subir e descer, troncos de árvores. Essas coisas vão ajudando a criança no desenvolvimento do período sensível do movimento. Junto com isso, tem também o período sensível da linguagem. A linguagem também vem antes do nascimento. A criança já vai ouvindo os sons do coração da mãe, ela já vai sentindo as vibrações dentro do útero, ela ouve em determinado tempo da gestação, ali por volta do 5º mês, ela já começa a ouvir os sons externos. Aí no começo um pouco de ruído e depois ela já começa a distinguir as vozes. Então ela vai distinguir a voz do pai depois do nascimento, se o pai falou bastante, ou a voz das pessoas que estiveram em volta da mamãe enquanto estava gestante. Tem até relatos que dizem de recém-nascidos que se acalmam após ouvir a voz do pai, né? Em seguida do nascimento, porque é uma voz familiar para ele. A criança ela vai crescendo, ela já precisa da linguagem para sobreviver. A linguagem é extremamente importante em todas as sociedades. Se ela não chora, o choro é uma forma de linguagem. Como a mamãe vai saber que o bebê está com fome? Ele precisa se expressar de alguma forma. Então, ele já começa a expressar ali fome, desconforto, a sensação de cansaço, né, de sono. Então, a criança, desde o nascimento, ela já está em constante desenvolvimento da linguagem. A criança que nasce na China, ela vai falar mandarim normalmente, sem nenhuma dificuldade, igual a criança que nasceu aqui e fala português. Hoje, quando a gente olha para os chineses, a gente fala, meu Deus, como eles conseguem falar essa língua desse jeito, e a gente tem dificuldades em aprender novas línguas. Por quê? Porque o nosso período sensível para a linguagem, ele já passou. Nós já desenvolvemos aí essa habilidade e agora, não que a gente não possa aprender, porque o nosso cérebro ele é extremamente plástico. A neuroplasticidade permite que nós aprendamos novas habilidades em qualquer estágio da vida. Mas quando a gente aprende dentro da janela dos períodos sensíveis, isso fica muito mais fluido, isso fica fácil, como a aquisição da língua materna. É muito fácil falar a língua que todos falam em volta de nós. E aí, independente se é português, se é italiano,
se é mandarim, se é árabe, independente, a criança ela vai aprender a falar, porque ela tem ali à volta dela pessoas que falam a língua materna e por isso ela vai aprender com facilidade. E se for uma família bilíngue, a criança também aprende a falar as duas línguas da família com mais facilidade do que uma criança que não está inserida numa família bilíngue. Ela vai talvez demorar um pouquinho mais para falar, né? Mas ela vai falar as duas línguas como se fossem as línguas maternas, porque ela teve ali 2 exemplos e ela esteve imersa, inserida nesse ambiente de linguagem bilíngue, por isso que ela vai conseguir adquirir então essas 2 linguagens. A partir ali de 1 ano e meio, 2, vem o período sensível da ordem. O período sensível da ordem, ele é muito importante no desenvolvimento das crianças, tanto para a organização de espaços físicos, quanto para a rotina e organização interna, mental. Então, dentro deste período sensível da ordem, o que é importante a gente visualizar aqui? São 3 pontos aonde a criança precisa de ordem. O primeiro ponto é o ambiente físico, ter cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa, organização do espaço. O segundo ponto é a criança ter ordem no tempo, ou seja, na rotina dela. Ela saber o que vai acontecer uma coisa após a outra. Então, ela precisa de uma rotina constante e bem estabelecida para que ela saiba que depois do jantar é o descanso, para que ela saiba que depois do banho é a leitura, para que ela entenda o que vai acontecer depois. Crianças pequenas, elas precisam de previsibilidade. E a ordem na rotina é muito importante para que ela saiba o que vai acontecer depois. A previsibilidade, ela dá a oportunidade da criança se autorregular, porque ela já sabe o próximo passo. Então, quando você adianta para ela o que vai acontecer, explica para ela o que vai acontecer, ela consegue se tornar uma criança um pouco mais tranquila e paciente para aguardar o momento certo de realizar as coisas, porque tem previsibilidade. A criança que vive numa constante mudança de rotina, ela fica instável emocionalmente, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela depois, não sabe qual é o próximo passo, não sabe para onde ela tem que ir. E isso deixa ela agitada, nervosa, estressada, o sono dela fica diferente. Então, a ordem no tempo é muito importante para a criança, nesse período sensível da ordem. E por último, é a ordem na conduta do adulto que está ali com essa criança. Então, eu preciso ser coerente nas minhas ações, eu preciso ser coerente nas minhas ordens. Eu preciso dar ordens que a criança possa cumprir, porque a conduta é importante. A ordem nessa conduta vai trazer segurança emocional para a criança, porque ela sabe que todas as vezes que ela subir em cima da mesa, eu vou dizer para ela que a mesa não é lugar de subir. A mesa é para a gente apoiar coisas e comer. O lugar de subir é na escada ou no degrau. Então eu vou mostrar para ela como fazer. E eu tendo a mesma atitude sempre, vai trazer segurança para ela. Ela vai saber aonde estão os limites dela. Depois, a gente tem também o período sensível para o desenvolvimento dos sentidos. A criança está vendo o mundo pela primeira vez até os 3 anos. Então, tudo que ela vê, tudo que ela sente, tudo que ela toca é a primeira vez. A pele é o maior órgão sensorial do corpo e é o primeiro a ser desenvolvido na gestação. Então, é muito importante que a criança tenha na primeira infância muitas atividades, muitas explorações sensoriais para que ela possa se desenvolver dentro dos 5 sentidos, o que no método Montessori a gente chama de desenvolvimento estereognóstico. Por que desenvolvimento estereognóstico? O desenvolvimento estereognóstico, ele tem a ver
não só com a capacidade da criança sentir dentro dos 5 sentidos, mas dela utilizar o corpo todo para desenvolver uma atividade que seja sensorial. Então, até os 3 anos, a criança ela está ali tendo as primeiras sensações dentro dos sentidos, o olfato, a audição, o tato, o paladar. Ela vai sentir, ela vai rememorar coisas, ela vai gravar. Então, até os 3 anos, a criança ela está vendo o mundo pela primeira vez. Tudo que ela vai tocar, ver, ouvir, sentir, comer, degustar é pela primeira vez. Então, ela vai sentindo as primeiras emoções. De 3 a 6 anos, ela vai aprimorar estes sentidos, ela vai aguçar estes sentidos. E por isso, o movimento estereognóstico é importante, porque ao mesmo tempo que ela está transportando algo muito pesado, ela também está percebendo o tamanho, a dimensão, a distância que ela vai percorrer ao transportar, por exemplo, uma cadeira de um lado para o outro, ao carregar um copo, ao transportar uma mochila que esteja pesada. Então ela vai precisar fazer cálculos, inclusive matemáticos, para isso. Embora a matemática esteja de forma indireta, mas ela existe desde o início da vida da criança. E a gente pode aproveitar os períodos sensíveis para desenvolver isso de forma muito mais prazerosa para a criança. Dentro dessa primeira infância, o desenvolvimento ou o período sensível da graça e da cortesia. Ai, gente, mas esse período sensível é uma belezinha. As crianças amam fazer parte da comunidade e aí por isso elas querem servir os outros, elas querem ser úteis, elas querem trazer um copo com água para uma visita que chegou, elas querem servir um biscoito para alguém, elas querem fazer um chá e tomar com um amigo. E essas coisas ela vai poder fazer, ou ela vai saber que ela pode fazer, quando a gente dá a ela a oportunidade de executar isso. E quando eu sou um exemplo, aqui também na graça e cortesia entra o que a gente chama de palavrinhas mágicas. Claro que eu não vou dizer para ela que essas palavras são mágicas, até porque no Montessori a gente fala só sobre coisas reais. Então, eu vou falar o por favor, o obrigado, eu vou dizer com licença para a criança, para o meu cônjuge, para as pessoas que convivem comigo, e assim eu vou estar ensinando a criança a fazer o mesmo. E entra aí uma frase muito bonita de Maria Montessori que diz: ensine ensinando e não corrigindo. Quando a criança não diz por favor, obrigado, algo pode estar errado na sua forma de se reportar a ela ou aos adultos que estão à sua volta. Se você não diz por favor, obrigado, com licença, não é possível exigir isso da criança, porque ela não tem um exemplo para seguir. Ela vai seguir o exemplo que está ali pertinho dela. E se você é esse exemplo, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai incorporar essas palavras e aí ela vai dizer no momento certo, com a tonalidade correta, ela vai dizer com o propósito certo. A criança que só repete estas palavras sem entender o que é, ou só porque alguém disse, ela não entende, porque essas palavras elas são muito abstratas para a criança até 6 anos. E ela não vai entender com profundidade o que é dizer por favor ou com licença. Ela vai só reproduzir de forma automática. Mas quando você faz com gentileza para ela ou para os outros e ela vê, ela vai querer reproduzir, porque ela tem um exemplo bacana ali pertinho dela para reproduzir. A graça e cortesia é um momento maravilhoso de você observar o quanto as crianças são solícitas, o quanto as crianças amam fazer parte de uma sociedade e de servir a essa sociedade.
Não há problema nenhum em servir, pelo contrário, né? Quando a gente serve as pessoas, a gente fica mais alegre, a gente fica mais feliz, a gente se livra dos pensamentos ruins. Então, servir é muito importante. De 3 a 6 anos, as crianças têm outros períodos sensíveis, como a matemática, a escrita, a leitura, noção espacial, tem também a questão da música. Tudo isso faz parte dos períodos sensíveis e a criança vai se desenvolvendo. A gente vai observando o quanto as janelas vão se abrindo e a criança tem a oportunidade e a facilidade maior de aprender algumas coisas. E isso vai gerar na criança muito mais facilidade de aprender. Ela vai aprender com mais facilidade. A matemática, por exemplo, as crianças a partir de 4 anos já têm um interesse muito grande. Então o período sensível ele vem com uma janela de oportunidade e uma necessidade da criança em aprender aquela habilidade. Se você dá para ela a oportunidade de aprendizado no momento em que ela está buscando isso, vai ser muito mais fácil dela aprender. E aí, para que esse aprendizado seja prazeroso, é importante saber que as crianças até os 6 anos, elas aprendem com materiais concretos. Elas precisam tocar, elas precisam se movimentar, elas precisam transportar as coisas para aprender. O período sensível do movimento ele vai até os 6 anos. Então quer dizer que a matemática, a escrita, a leitura, tudo isso, ela precisa de movimento para acontecer, movimento físico mesmo. Quando a gente observa escolas tradicionais, que as crianças ficam a maior parte do tempo da escola sentadas em uma carteira ouvindo a professora falar, é muito mais difícil para ela aprender se fosse o contrário, se ela estivesse se movimentando, escolhendo coisas, trabalhando com materiais que ela pudesse tocar, fazer ali os seus cálculos científicos, né, as suas experiências, acertando, aprendendo com os erros e seguindo adiante. Então, esse período sensível aqui para escrita, matemática, leitura, ele precisa do movimento. No método Montessori, as crianças têm essa oportunidade de trabalharem com as atividades para escrita, leitura e matemática de forma concreta e isso gera muito mais prazer para ela. E quando você traz coisas do interesse dela, é ainda mais fácil para ela aprender.